Eu não sei você, mas eu amo estar no silêncio. E eu acho que o silêncio é importante para todo mundo. Nem que seja por alguns minutos. Eu sei que talvez isso seja um pouco de privilégio, né? Falar em silêncio. Tem pessoas que realmente não conseguem estar em silêncio. E eu, de fato, me considero uma pessoa até um pouco privilegiada, porque, principalmente na área que eu moro, é uma área muito silenciosa. Então, assim, eu realmente tenho sorte nesse quesito. Mas a questão é que o silêncio que eu falo é também aquele silêncio mental. É aquele silêncio que a gente consegue escutar e perceber um pouco dos nossos pensamentos. Fun fact, essa gata não é minha, gente. Essa gata aqui, ela é a gata do vizinho, mas ela ama estar aqui conosco. Então, ela agora resolveu aparecer, porque ela também quer ser youtuber. E... Não, querida, dá licença. Pode ser, querida? Ela ama tanto estar aqui que ela vem todos os dias. Ela, inclusive, dorme às vezes aqui e a gente, enfim... O dono também está ciente dessa situação e disse que tudo bem pra ele, porque ela vivia na rua mesmo. Ela é bem... Quer dizer, não é ela. A gente achava que era uma menina, mas é um menino, na verdade. E ele adora estar aqui com a gente. Pra vocês verem assim, né? Ele é bem íntimo. Mas assim, ô querido, dá licença. Bora, desce. Fofo, vamos. Sai da minha cama, querido. Enfim, podemos continuar agora. Cheia de pelo de gato. Ah, não, gente. Mas ele é um amor. E resumindo, o que eu tava tentando dizer é que o silêncio pra mim, ele é muito importante pra muita coisa, né? Primeiro ponto de tudo, pra mim, que eu penso, o silêncio, ele é uma forma de quando eu pensei em tentar viver uma vida um pouco mais intencional, porque eu tava vivendo uma vida assim muito, que parecia um carro desenfreado, sabe? E eu não parecia que eu não tava no controle da minha própria vida. E chegou um momento assim que eu parei e pensei, gente, eu preciso tomar as rédeas da situação, né? Eu preciso realmente entender e ver o que eu quero pra minha vida. Porque eu tava num momento onde eu não estava feliz, eu não estava satisfeita com os resultados que eu tava vendo, né? Com o mundo que eu tava vendo, a realidade que eu tava vendo. E eu precisava mudar. Então, eu comecei a realmente tentar me entender para que eu pudesse ver qual era o futuro que eu queria pra mim. O que era que eu queria pra mim, né? Então foi nesse momento que eu comecei a pensar realmente e buscar no silêncio as respostas que eu estava precisando para minha vida. E foi nesse momento que eu percebi o tamanho da importância que estar em silêncio mentalmente também no processo de autoconhecimento e no processo de você realmente tomar as rédeas da sua vida. Porque a partir do momento que você começa a se enxergar e enxergar o que você quer pra você, você começa a realmente viver de forma intencional. E era justamente isso que eu queria. Então, quando eu passei a realmente ficar em silêncio, buscar entender o que eu queria pra minha vida, refletir, orar, fazer afirmações, não somente afirmações positivas, mas de certa forma sim, são todas positivas, porque o que eu mais tento afirmar para mim são posições que eu quero que se tornem reais, que eu quero que sejam reais na minha vida. Então, eu percebi que no silêncio era o lugar que eu conseguia realmente ter isso que eu queria, que era uma vida mais intencional e uma vida com mais sentido. A partir disso também, eu percebi que como para ficar em silêncio, eu precisava deixar um pouco de lado as redes sociais, a TV, o YouTube, porque na verdade eu não assisto muito TV,
né? Principalmente depois que eu me mudei pra Holanda. Quando eu vivia no Brasil, eu assistia muito TV, muito, muito, muito. Mas depois que eu vim pra cá, eu realmente perdi todo o interesse. O que eu mais assisto, na verdade, são vídeos no YouTube. Que geralmente são vídeos de autoconhecimento, de motivação. Todas essas coisas que eu gosto realmente, né? Religião, espiritualidade. Então, são esses os assuntos que eu, de fato, gosto de acompanhar, né? E eu acompanho prioritariamente pelo YouTube. Então, eu comecei a perceber que nesse momento de silêncio, como eu deixava tudo isso de lado, também era uma forma de eu sair um pouco de telas, né? De eu sair um pouco dessa super exposição, né? Que a gente é super exposto e super estimulado, e ficar realmente um pouquinho comigo, porque é só assim que eu realmente iria começar a voltar para mim mesma. A partir disso, eu comecei a entender que quando eu ficava em silêncio, eu também, além de todos esses benefícios, né, de uma vida mais intencional e de também evitar a superexposição, eu também conseguia me conectar melhor com a espiritualidade. Hoje em dia eu consigo perceber muito bem que a minha intuição, ela melhorou bastante, ela é muito mais forte do que era antes. Antes eu quase não conseguia perceber, parece que havia uma desconexão. É como se eu estivesse desconectada do universo ao meu redor. Então eu comecei a perceber que realmente, quando eu ficava em silêncio, parava, meditava um pouco, eu conseguia me conectar melhor com a minha intuição, com a espiritualidade, enfim. E por consequência disso, eu também conseguia me entender melhor, saber quem eu sou. Eu realmente acredito que você saber quem você é leva tempo. Mas eu acho que eu encontrei o caminho. Encontrei o meu caminho de volta, né? A mim mesma. E eu acho que isso é o começo, ou talvez faz parte da caminhada, né? De você se conhecer. Porque como eu acredito que a gente é uma construção, talvez esse eu, ou esse me conhecer, ele nunca vai estar finalizado, porque a gente tem uma longa jornada para caminhar. Então, não é algo definido, definitivo. Então, hoje em dia, eu acredito que eu me conheço um pouco, mas eu ainda tenho muito a explorar. E como é que eu faço isso? Basicamente, ficando em silêncio. Eu não tenho muito tempo para ficar em silêncio durante a semana, porque eu tenho 3 filhos. Então, como uma mãe de 3, ficar em silêncio é realmente um desafio bem grande, né? Eu não sei se existem outras mães que assistem o meu canal, não sei se você é uma mãe, mas se você for, você deve saber que é muito difícil você ter momentos de silêncio quando você tem crianças, né? E o que eu tento fazer para ter os meus momentos de silêncio é justamente usar os momentos onde eles, ou antes deles acordarem, ou depois deles dormirem. E geralmente o que acontece é depois deles dormirem. E aí o que eu tento fazer sempre é, nesses momentos que eu busco o meu silêncio, né, uma paz interior, é fazer afirmações, né, positivas, observar meus pensamentos, que também é algo que tem me ajudado muito a me descobrir como pessoa, como ser humano, porque a gente começa a ver que a gente recebe muitos pensamentos o tempo todo a gente tá tendo pensamentos o tempo inteiro. Às vezes, assim, eu até falo, as vozes da minha cabeça estão hoje bem agitadíssimas. Mas é porque o tempo inteiro a gente recebe. Eu falo recebe porque eu não consigo, hoje, depois de muito tempo observando isso, né, e praticando o silêncio, eu consigo perceber o que é meu, o que é pensamento meu, e o que não é pensamento meu, né? E isso é muito legal, porque
como você começa a praticar isso, você também pode começar a ter essa percepção. Então, por isso que eu falo, recebo muitos pensamentos. Porque são pensamentos que eu não sei de onde vêm, talvez do campo, talvez outras consciências, mas são pensamentos que entram, né, que eu capto no meu campo e que, de certa forma, geram em mim algum sentimento. E aí, é nesse ponto que eu tento observar se faz sentido, se não faz sentido, por que eu pensei isso, e se não fui eu, por que esse pensamento chegou até mim. Então, assim, é um trabalho, a gente começa a realmente raciocinar ou analisar os nossos próprios pensamentos. E isso, inclusive, eu estava até vendo uma psicóloga, que eu não me lembro o nome, não sei, mas eu acho que foi num podcast com a doutora Andrea Vermont, eu não sei se foi com ela ou se foi uma outra, mas enfim, que falava exatamente sobre isso, que era que eles chamam de metacognição, que é quando você começa a prestar atenção no seu próprio pensamento, no que você está pensando, para analisar e discernir se aquilo faz sentido ou não. Achei muito interessante. Eu gosto muito de assistir sobre podcasts, vídeos, ler livro. Inclusive, eu tô comecei a ler esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que eu já vi eu tenho um app que chama Gaia, e eu já vi alguns documentários com o Dr. Joe Dispenza. E aí eu achei muito interessante. Já tem algum tempo, na verdade, que eu vi o documentário dele, que eu não sei a tradução, se existe tradução em português, mas em inglês chama Rewire. E eu achei muito, muito legal esse documentário. Eu super recomendo. Enfim, então eu gosto muito de estar sempre pesquisando sobre esses assuntos, sabe? Pra mim é uma diversão, é o meu hobby. Voltando pro nosso assunto, né? Porque se deixar eu vou entrando assunto atrás de assunto e não paro. Então, esses momentos que eu fico em silêncio, eu realmente utilizo pra prestar atenção nos meus pensamentos e no sentimento que esses pensamentos me geram, pra entender por que eu senti isso quando eu pensei aquilo e por que eu pensei aquilo, sabe? E também para entender um pouco comportamentos que eu tenho, né? Comportamentos que eu acabo fazendo, às vezes até sem pensar, né? De uma forma assim, meio que involuntariamente. Involuntariamente não, mas quase que automaticamente. Então, isso daí também é um momento que eu utilizo para fazer isso. Às vezes, nem somente quando eu estou em completo silêncio. Às vezes, simplesmente quando eu estou num vazio mental, digamos assim. O que eu chamo de vazio mental? Vazio mental é quando eu tô fazendo alguma coisa que não exige muito da minha, digamos assim, cognição. Sei lá, dobrando uma roupa, colocando coisa pra lavar, colocando as louças na lava-louça, ou passando o aspirador na casa. Nesses momentos, eu também utilizo que são os momentos que eu falo que são os de vazio mental, né? Ali, que eu não preciso estar prestando atenção, eu simplesmente vou fazendo as coisas automaticamente. Então, esses momentos eu também utilizo como momentos, digamos assim, de silêncio mental. E aí, nesses momentos também, é o momento onde eu deixo a minha mente vagar assim, de uma forma onde eu analise alguns comportamentos meus, ou algumas atitudes que eu tomei, algumas coisas que eu falei, ou, enfim, sentimentos, né, que eu não processei. Então, eu tento realmente utilizar esses momentos para fazer isso, né, em vez de simplesmente deixar a minha mente aberta para receber qualquer tipo de pensamento e depois ficar louca com isso. Eu também tento buscar respostas para questões que eu esteja passando naquele momento. Por exemplo, às vezes eu estou com dúvida sobre algo, né? Se eu vou fazer alguma coisa ou se não vou fazer, se eu devo agir de uma determinada maneira ou não,
se eu devo, sei lá, enfim, qualquer decisão que eu preciso tomar, né? Eu geralmente busco esse momento de silêncio para mentalizar. Muitas vezes não é nem para buscar a solução, eu confesso. Às vezes é mais para pedir uma direção, sabe? Pedir uma direção pro universo, porque eu acredito muito nisso, tá, gente? Então, assim, eu tô o tempo todo, em todos os vídeos, eu acho, ou em alguns deles, vocês vão me ver falar muito sobre universo e, enfim, que eu sou esse tipo de pessoa. Então, assim, eu procuro muito uma direção. Às vezes, porque eu sei que, às vezes, a decisão que eu tomo pode não ser a melhor, né? Às vezes, o universo tem um caminho melhor pra mim e eu confio muito no universo. Eu confio muito na inteligência divina, na inteligência que rege tudo isso, porque tá aí há milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então, assim, não tem como eu, que tenho 37 anos, ter mais inteligência do que esse universo. Não tem. Às vezes eu simplesmente entrego o controle e deixo ele trazer. E deixo que ele me entregue a direção. E é justamente isso que eu faço na maioria das vezes das minhas decisões, assim. E geralmente as melhores decisões que eu já tomei foi realmente quando eu larguei o controle completamente e deixei o universo agir. E as piores decisões que eu já tomei foram as que eu quis ter o controle de tudo, né? Que eu quis realmente, digamos assim, monopolizar, né? E achar que eu saberia o melhor caminho a seguir, o melhor, enfim, que eu saberia o que era melhor. Então é isso, gente. Eu acho que no vídeo de hoje, a minha mensagem principal aqui que eu quero deixar pra vocês, pra quem assistir esse vídeo, é que tenha um momento de silêncio, tenha um momento onde você observe os seus pensamentos, porque muitas vezes, muitos desses pensamentos não são seus. E, principalmente, entreguem o controle pro universo, porque essa inteligência divina, ela tá aí há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E a gente sabe que é tudo tão perfeito, tão perfeito. Se você é uma pessoa que vibra numa frequência elevada, que tá sempre buscando fazer o bem, que tá sempre buscando ser melhor, ser uma pessoa melhor. Então, nesses momentos de silêncio, são os momentos ideais para você conseguir se conectar com a inteligência divina. Com essa inteligência que rege tudo e que quer sempre o bem de todos nós. E é isso. A minha mensagem de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom?